A escultura também é uma espécie de revelação mágica. Os artistas, nesse meio, dizem a miúde que não criam suas figuras, mas simplesmente debastam o cinzel, todo o material supérfluo, de modo que a imagem, já implícita na pedra básica, pode libertar-se. Essa ideia é magnificamente dramatizada na famosa estátua de Michelangelo, também denominada O Cativo, que retrata um escravo lutando para libertar-se de um bloco de mármore, em que ainda está parcialmente aprisionado. Da mesma maneira, os escritores forcejam por libertar suas ideias da massa, da verbosidade emaranhante que tende a obscurecê-las. O problema não é tanto encontrar palavras quanto extirpar o excesso, de modo que a imagem possa surgir clara. Todos experimentamos, sem dúvida, a verdade desse adágio. Se tivéssemos mais tempo, escreveríamos menos palavras. Aqui, como eu sempre digo, há grandes ideias fantásticas dentro de você que necessita se sentir livre. Essas ideias, vamos dizer assim, são às vezes canalizadas de planos divinos superiores e que passa através de você, que se sente às vezes sim um simples mortal e não imagina do que você é capaz, do que você pode e até onde você pode chegar. Afinal, como já disse em outros vídeos, nos fizeram entender assim. Somos realmente cativos e, como diria, somos cativos lapidando, quebrando nossas pedras externas para libertar a nossa verdadeira forma arquetípica. Olá, meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí hoje para mais um vídeo. Estamos numa série aí falando sobre o arquétipo do mago, e tem outros podcasts, e todo esse conhecimento está sendo baseado no livro Jung e o Tarot, uma jornada arquetípica, de Salier-Nicolas, uma introdução sobre esses temas, Então a gente vai estar lendo aqui, e ao mesmo tempo batendo um papo tranquilo para que você eleve, solte o seu padrão de consciência e possa alçar voos maiores através da reflexão, da imaginação e dos seus pensamentos. Vamos continuar nossa leitura e o nosso bate-papo. Como vimos, os alquimistas também dedicam suas vidas a libertar o espírito aprisionado na matéria. Significativamente, conquanto fossem tidos pelos contemporâneos como mágicos, diziam-se artistas. Os psicólogos analistas também são artistas e, no sentido em que usado o termo mágicos, valendo-se da massa confusa de nossas ideias diárias, nossos impulsos conflitantes e imagens confusas, ajudam-nos a descobrir o padrão subjacente, o único em nós que toca o universal de toda a espécie humana. A palavra magia é afim da palavra imaginação, ingrediente necessário para toda a criatividade nas artes e nas ciências. Quem teria imaginado que pudéssemos um dia voar até a Lua? Não obstante, alguém o fez. E assim, chegamos lá. Realizamos essa mágica porque uma porção de alguém tinha a mesma imagem, concentrou nela as suas energias. Imaginem simplesmente o que poderia acontecer se todo ser humano vivo imaginasse a paz e dirigisse suas energias para essa realização. Nós, mágicos, poderíamos, com efeito, operar milagres. Aqui eu volto, novamente àquela questão do anotar as ideias, deixar fluir ideias sem barreiras e escrevê-las no papel. Você pode estar se unindo a uma massa, uma egrégora de pessoas que pensam da mesma forma. Hoje, quando um youtuber tenta colocar um vídeo, uma massa de pessoas se identifica com as ideias. E por que não poderia se identificar com as suas? Às vezes você não está tão isolado quanto você pensa. E você não é tão sozinho quanto você imagina. Várias pessoas pensam, às vezes, da mesma forma que você. Vamos continuar. Mas a magia da consciência humana é uma arma de dois gumes. Podemos usá-la para modelar um corajoso mundo novo ou para abrir a caixa de Pandora, de demônios escondidos, e destruir o nosso mundo e toda a vida sobre o planeta.
A tentação de abusar do poder é um aspecto oculto de qualquer figura arquetípica. Aqui eu saliento que sempre os arquétipos têm dois lados, né? Assim como o mago tem o aspecto da transformação, ele também tem o aspecto negativo da manipulação. Tá? Sempre fica atento a isso. Continuando. Mas visto que os poderes do mago são tão primitivos, essa tentação é a de sua bête noire especial. É talvez um reconhecimento desse fato, que a besta negra do mago seja especificamente retratada na carta de número 15, onde a conhecemos como a sombra do mago, o diabo, ou seja, o eterno enganador ou manipulador. Em termos junguianos, a sombra é uma figura que aparece em sonhos, fantasias e na realidade externa e personifica qualidades em nós mesmos que preferíamos não pensar, que nos pertencem, porque admiti-las seria desilustrar a nossa imagem de nós mesmos. Por isso, projetamos em outrem tais qualidades aparentemente negativas. Essa pessoa parece estar sempre visitando os nossos sonhos, perturbando a atmosfera ao dizer ou fazer coisas inadequadas, ou até positivamente diabólicas. Na realidade externa, a pessoa na qual projetamos a nossa sombra age, que ordinário, como um constante arreliador ou maçador. Quase tudo o que diz ou faz nos exaspera. Até a sua observação mais casual tem o condão de mexer com nossos nervos, que ele inflama durante dias, semanas ou até meses. Isso não nos deixa em paz, de modo que nós vemos a todo momento envolvidos emocionalmente com essa indesejável personalidade, ou seja, o nosso lado sombra. Muitas vezes o envolvimento, assim externo como interno, produz um resultado, como se fosse por artes do demo. A pessoa odiosa que nunca mais queremos ver continua aparecendo persistentemente e racionalmente em nossa vida e em todos os dias. É aquele lado da gente que a gente abomina, que a gente não quer mais que participe do nosso dia a dia, mas que insistentemente continua a nos assombrar e a nos provocar. Vamos terminar aqui para fazer jus aqui a nossa leitura para encerrar. Vamos ler mais um pouquinho, né, para a gente estar fazendo um fechamento. Como a famosa sombra de Robert Louis Stevenson, ela está sempre presente em nosso jardim, onde entra conosco e de onde sai conosco, de maneira tão desoladora que nós também gritamos: que utilidade pode ter ela, né? Que difícil. Que ela possa ser alguma utilidade é coisa que não nos entra na cabeça. Mas, se ela e nós formos persistentes, descobriremos que esse personagem é útil, até necessário, ao nosso bem-estar e de muitas maneiras. Nossa, difícil de acreditar, né, gente? Que nosso lado sombra seja útil, né? Mas, se ele diz aqui, né, quem sabe a gente possa refletir melhor a respeito. Em primeiro lugar, ela mantém escravizadas durante a mágica da projeção não só as características negativas que nos pertencem, mas também muitas potencialidades positivas. E, como logo descobrimos, se formos reivindicar como nossas essas boas qualidades, teremos de aceitar também as negativas. Chegar a conhecer e aceitar a nossa sombra como um aspecto de nós mesmos. É importante, primeiro passo no sentido do autoconhecimento e da inteireza. Sem a nossa sombra, continuaríamos sendo apenas seres bidimensionais, papel de seda sem substância. Ampliando nossa abertura de percepção para admitir a sombra como um membro da nossa família interior é difícil. Mas, de certa maneira, só um ponto aqui, gente, queria falar com vocês. Ele fala aqui, ó, abertura de percepção para admitir. Quando eu digo a gente desenvolver a percepção, você imagina a pessoa que nem sequer nunca ouviu falar disso, que não desenvolve percepção de risco e não sabe, não consegue nem admitir que tem a própria sombra. Ela se vê e é a própria sombra.
Triste, não? Mas continuando aqui. Mas, de certa maneira, é mais fácil do que parece. Por quê? Quando chegamos a conhecer esse escuro personagem, descobrimos muito da sua escuridade. Foi principalmente causada pelo fato de que ele habitava a escuridão da nossa própria inconsciência. À medida que lhe permitimos aos poucos sair à luz, começamos a descobrir que até suas qualidades mais aborrecíveis parecem menos escuras e o seu peso menos difícil de suportar. Idealmente, quando no Sol atingir o zênite, poderemos ter incorporado em nós mesmos tantos estes aspectos sombrosos que, como a criança no jardim de Stevenson, quase podemos dizer que nossa sombra nada existe dela. Entre mentes, o que decifrado quer dizer uma vida inteira, a sombra estará em evidência em algum lugar, porque a proporção das energias anteriormente destinadas a resistir à sombra, aos poucos se torna disponíveis para um emprego mais criativo. Encontramos coragem, força, para olhar cada vez mais profundamente a nossa própria escuridão e descobrir figuras ainda mais umbrosas. Uau! Difícil, né, gente? Tá conseguindo compreender? Nossa, eu tô conseguindo aqui, a cabeça ferve com essas coisas, viu? A imagem arquetípica que nós temos de nós mesmos pode ser mudada muito, se tornar muito mais relevante. Vamos continuar aqui para encerrar essa página. Uma vez que as figuras de sombra podem parecer de muitas maneiras, lutar contra elas é uma batalha sem fim. Logo que reconhecemos e aceitamos um aspecto espelhado numa pessoa de nossas relações, ela surge de novo em outra forma. Já não é o velho amigo da casa do lado, mas o novo vizinho do outro lado da rua, que nos faz rilhar com dentes. E, mais uma vez, nos vemos enfeitiçados, fascinados, obcecados. Desta feita, porém, agimos com cautela, antes de permitir que nos atraiam para rondas estéreis de reflexões circulares, fumegantes e emocionados. Podemos lembrar-nos de afeiçoar o nosso mago interior e persuadi-lo a desistir de pregar-nos as suas peças diabólicas. Se abordamos com firmeza, mas cortesmente, ele poderá ajudar-nos a recuperar a parte de nós mesmos que, de uma forma ou de outra, passou para o outro lado, oposto da rua. Felizmente, nunca teremos de aceitar o diabo como nossa sombra pessoal, sem nos surpreendermos projetado todo o peso no nosso vizinho. Embora o vizinho possa perfeitamente personificar a sombra pessoal, o diabo representa para nós o que Jung denominou a sombra coletiva, querendo com isso significar uma figura de sombra tão enorme que onibriante que só pode ser suportada coletivamente e por toda a humanidade. Nem a criatividade sobre-humana do mago, nem a infra-humana destrutividade do diabo podem nos pertencer pessoalmente. Os dois personagens são figuras arquetípicas que representam tendências instintivas, cujos plenos poderes estão além do nosso alcance. Fascinante, né? Aqui fica muito claro o nosso trabalho aqui com as nossas sombras pessoais e que a gente vai poder falar em outros vídeos aí com mais profundidades à medida que nós for fazendo o fechamento do mago. Espero que você tenha aproveitado esta leitura comigo. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.